Então, pessoal, 6 horas e 20 minutos, mais uma live. Glória a Deus, né? Como é que tá a vida aí? Como é que foi o dia? Seguindo firme, né? Aquele corinho que diz assim, ó: firme nas promessas do meu Salvador. Eu não sou muito assembleiano, mas tem muita coisa boa ali, né? Eu me converti, fui congregar numa igrejinha da Assembleia e aprendi muita coisa, né? Os corinhos, né? Uma bênção. Firme nas promessas, olha só. O significado, né? Porque tu vai acreditar no que hoje, né? O que tu vai acreditar hoje? Tu vai acreditar no político tal? Né? Sei lá. De repente pode dar errado. Né? Sabe, pessoal, quem é músico deve entender isso. Tem uma frequência assim que dói no ouvido. Eu fiz a live passada e botei um fundo musical e aquele som me doía no ouvido. Sabe, eu não sou uma pessoa entendida de música. Eu sou até fraco nessa parte, esse dom musical, né? Mas eu noto como é que pode fazer uma música e ela tem um som, assim, uma frequência sonora que dói. Né? Pelo amor de Deus. Né? Agora eu notei de novo que essa música tem uma frequenciazinha ali que é chata. Né? Agora vamos voltar, né, ao que interessa. Firmes nas promessas. Né? Então, acreditar em promessa. Né? Eu aqui lido com... Eu praticamente sou quase um síndico. Então eu conserto coisa e tal, e eu tenho que tomar uma decisão. Se eu esperar do fulano ou da outra pessoa, não acontece nada. Segue estragado. Aí eu tenho que botar o meu nome, aí eu encomendo, eu contrato o serviço, né? E na hora de pagar, aí eu diz, não, vou pagar tal dia, e não paga. Sabe, dá uma tristeza na alma. Lidar com gente que não é cumpridora, que promete e não cumpre. Agora imagina Deus. Imagina Deus. Hoje mesmo eu tive que pagar uma conta aí, eu tive que dar um jeito, conseguir o dinheiro. A pessoa que tem propriedade aqui, que é um capital alto, não tem crédito para conseguir dar um valor, né? Uma migalha praticamente. O que está de errado? Eu não sei entender isso. Aí eu vou chegar, vou entrar, vou ficar furioso, vou dar uns coices na porta, né? Arrebentar alguma coisa, né? A pessoa, quando não tem Cristo, de repente ela toma uma atitude assim, né? E eu sofrendo, pagando preço, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Porque essa história assim, o mundo está podre. As mulheres não são mais fiéis. Os homens não são mais fiéis. É golpe por todo lado. É isso, é aquilo, né? Tá, até pode ser. Mas e nós? Como é que fica nós? Vamos entrar nessa onda? Vamos perder a fé? Vamos começar a agir de qualquer jeito?
Vamos começar, né, a dar calote, mentir, talvez, não sei. Né? Não é porque o mundo está aí caótico, né, que nós vamos se desesperar. A Bíblia diz, né, que nós temos promessas, né, promessas maravilhosas. Né? E aí surge uma pessoa lá e sabe tudo e começa a achar, e as pessoas começam a seguir, né? Porque, sei lá, não estuda a palavra, né? Eu não vou dizer que eu li 2, 3 vezes a Bíblia, mas eu fui lendo aos pouquinhos, fui lendo, e passei por algumas partes, já li várias vezes. Evidente, né, que tem partes da Bíblia que a gente volta e meia, né? Mas lá o Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, tem muito ensino, muita coisa para a juventude de hoje, para os jovens, para as meninas, para as moças, para as igrejas. Né? A questão, por exemplo, do celibato, da virgindade, da pureza sexual. Mas o diabo, lógico, ele perverte, ele corrompe. Não, para que tu vai esperar para fazer sexo lá com 25? Tu pode fazer agora, aproveita, tu tem um corpo lindo, tu é lindo, tu é maravilhosa. E surge as propostas, e o fulano de tal, né? De caminhonete, de carrão, né? Sediando, porque, sabe? Mas é uma decisão que a pessoa, ela vai ter que tomar. O jovem vai ter que tomar. Né? Porque se a mulher se cede e se corrompe, o homem também se corrompe. Né? De repente o cara namora jovem, faz proposta, a menina se entrega e depois ele abandona. Né? O cara, um mau caráter. Né? Mente, né? Como vamos dizer assim, seduz e depois, né? Mas ao contrário do que o mundo fala, né? Porque ontem, a última live que eu fiz, eu peguei temas sobre, né, citações da Bíblia sobre virgindade e tal, e tem muitas ali. Então, né, a mulher adúltera, ela peca, e aí depois, né, ela peca, depois ela, como se limpasse a boca e pronto, está resolvido, não tem nada mais, né? E tá tudo bem, mas não é. Eu fui do mundo, né, na minha juventude, mas sempre tem critérios que a gente tem que preservar. A gente tem que, sei lá, se espelhar em pessoas, né, reverência. E eu me espelhei no meu pai, no meu avô, homens corretos, né? E quero manter essa herança, essa unção na minha vida. Né? Mas, lamentavelmente, as pessoas, as meninas, adolescentes, tal, às vezes até dentro da igreja, elas não se dão conta. E quando vê, elas vão cedendo, chega num momento que não tem mais o que preservar. Se entregam. E aí a primeira vez parece difícil, a segunda vez é mais fácil, a terceira vez é mais fácil. Quando vê, né? Os meninos lá, a fulana é isso, mais aquilo. Né? Nós estamos vendo aí a decadência moral na sociedade, no Brasil mesmo. Não precisamos procurar referência em outros países, aqui no Brasil. Casais que não se entendem,
é separação, é divórcio. Hoje em dia nem fazem divórcio, se separam e pronto, fica com isso, tá, e pronto, né? Por exemplo, né? Vamos olhar pela palavra. O casamento, o que é o casamento? O casamento é um pacto. É um pacto. Né? A Igreja Católica mesmo, a cerimônia diz assim, até que a morte nos separe. Né? É um pacto. Mas o que acontece? Né? A estrutura, a base moral do noivo e da noiva, às vezes já vem comprometido. Já tem um passado, já passou por isso, por aquilo, transgrediu aqui, ali, sabe? Mentiu, enganou. E aí o que acontece? Casam. Agora vai estar tudo certinho. Não. O diabo vai lá no passado buscar as brechas. Né? Porque o pessoal pensa assim, não, o diabo né? É só faz de conta, é só para assustar as crianças. Não. Ele vai seguir a pessoa lado a lado, ele vai sondar. O diabo tem todo o briefing, como se diz, né, na publicidade. É um relatório lá escrito, fez isso, mais isso, e deitou com essa, mais aquela, e pai começou assim. Ele tem lá todo o relatório. E aí a mulher está casada, está feliz, de repente quando vê o marido, né, ele já teve outras, né? Não pelo fato de que não podemos ter, sim, mas em todos os sentidos há padrões, há níveis de tolerância, entende? De repente pecados como, sabe, corrompeu a fulana, tirou da igreja e tudo, o diabo vai usar. Lá adiante, quando vê o casal, né, começa a dar problema e tal. Claro, na Bíblia, se a pessoa segue a Cristo, né, se há uma vida cristã, Deus restaura, Deus protege tudo, mas mesmo assim, né? Porque o que acontece, né? As brechas da pessoa, né? Ele não foi íntegro, ele corrompeu. Mais tarde, o que vai acontecer? O diabo vai se introduzir na família, nos filhos. Né? Vê o exemplo de Davi. Deus amava ele, tudo na paz. Aí quando vê, Davi cobiçou aquela mulher, olhou lá de cima do palácio, ela nua. Claro que de repente ela foi um pouco culpada, assim, né? Se exibindo, o corpo e tudo. E aí ele planejou, ó, eu vou descobrir quem é, e quando veja, sabia, é a esposa do fulano, ele é militar, ele foi pra guerra e tudo. Aí o Davi planejou, né, vamos mandar ele, né, pra frente, né, pro fronte, como se diz, né. Aí matou o marido, ficou com a mulher, e ele achava que estava tudo beleza, né? Mas caiu a maldição sobre a família. A vergonha que ele cometeu, o erro que ele fez, que ele praticou, caiu sobre a família. Aí quando vê o filho mesmo, deita com a irmã. Isso lá nos tempos bíblicos era um escândalo. E ainda hoje é. Mas naquele tempo a lei mandava que apedrejasse, que matasse. Já pensou? Quer dizer, pelo erro de Davi, a brecha surgiu e entrou o pecado na família. E Absalão mais tarde queria matar ele, queria se apoderar do trono. Lutas e lutas e lutas.
né? Os jovens, os adolescentes, aquelas crianças, aqueles meninos que estão na escola dominical, que estão aprendendo a palavra, elas têm que saber que as decisões delas têm que ser bem pensadas já desde cedo. Desde cedo. Né? Ah, não, eu sou nova, eu não tem problema. O rapazinho lá é novo, eu sou nova, não tem problema. Mas tem. É brecha. O diabo, ele não perdoa. O diabo não perdoa, ele passa o dia todo tentando acusar nós. Olha, o fulano fez isso. Ah, isso ele está falando agora, mas de tarde ele fez isso. Ontem ele fez isso. Às vezes a acusação não é muito forte, mas às vezes a acusação né? É uma acusação que desestabiliza. Né? Quantas pessoas começaram lindo na internet, né? É uma maravilha. 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E a pessoa começou a se achar importante, grande, pá. E aí surgem as setas, surgem as tentações. Quanto mais pessoa tu conhece, é mais perigoso. Né? Tem mais gente aí. Olha que eu comi uma bergamota. Agora tenho que me cuidar da diabetes, mas diz que a bergamota é bom. As frutas cítricas são boas. Olha, tem tanta informação sobre diabetes que Deus o livre. Mas a coisa é séria mesmo. Olha, eu fui para... Me carregaram, né? Eu fiquei grogue, não conseguia falar. Eu fiquei as pernas bambas, os caras me levaram assim. Né? Agora eu vou dizer assim para vocês, pá, vamos fazer uma homenagem a alguém que, né? Uma pessoa santa, uma pessoa que merece assim, admiração e, sei lá, homenagens e o meu carinho, o meu amor, a minha gratidão. E me veio na cabeça o pessoal do SAMU. São os anjos de Deus. Uma vez Deus permitiu, porque Deus permite isso, Deus permite tu bater o carro até, permite. Porque quando a pessoa está muito assim, como eu vou dizer assim, acelerada, tu entende? A pessoa está acelerada e está achando que tá na boa aí. E às vezes Deus quer segurar e Deus permite. E eu estava numa fase assim, eu estava morando num apartamento aqui em cima, um apartamento que nós alugamos agora, mas na época estava vazio, me mudei para lá. E eu acordava de manhã, internet, falando no chat, e um ambiente meio perigoso, e a minha mãe aqui, eu meio separado, e quando veio eu fui tomar banho, isso era umas 5:30 da manhã, talvez 6, não era 6 da manhã. E o piso, quando a gente toma banho e não seca, ele vai formando um limozinho assim de sabão, do shampoo, e fica bem liso, né? E eu descuidei, não botei tapete de borracha. Daí a ideia minha é de secar o meu pé, né? Eu tenho um pé com 3 dedos, ó. Uma bombinha estourou no meu pé quando eu era pequeno e perdi esses 2 dedos aqui, mas eu caminho bem, não faz falta. E eu resolvi secar o meu pé direito e o meu pé com menos apoio no chão. E aí o que acontece? Levantei o pé assim para secar embaixo, né? E eu dei aquela resbalada assim, mas aquela cena não sai da minha cabeça, nunca vai sair. Eu vendo eu caindo assim, desequilibrado, sem nenhum apoio, nada. E eu caí assim, pá!
com essa parte aqui da bacia, do osso da perna, seco assim, no piso. Toda a carga do meu corpo ali, pam! Ai, me deu uma dor, sabe? Eu pensei assim, porque normalmente a gente tenta diminuir, né, o problema, né? E eu pensei, não, daqui a uma meia hora vai passar a dor, tá tudo normal. Sabe aquela tontura e dor e tontura, assim, sabe? E não passava, uns 10 minutos eu esperando, e quando eu tive que me arrastar. E aí eu pensei, não, a coisa é grave. E eu pensei, não, até às 11 horas da manhã vai melhorar. E nada, e nada. Por fim eu consegui. Não, Deus ajudou que a minha irmã, por causalidade, subiu no apartamento e não estava trancada a porta. E ela entrou e eu disse, olha, pelo amor de Deus, chama o SAMU para me levar para, né? Eu acho que eu quebrei a perna e tal. Daí, né, né, gritei no apartamento do último andar, ninguém escutou. E aí quando a minha irmã apareceu, sabe, foi o livramento. Aí tinha quebrado o fêmur. Já pensou? E aí eu fiquei um tempo assim, né, de cama e sabe, até para me limpar era difícil, né? Ficou aquela costura que onde botaram uma placa de metal e aí costuraram e aquilo me doía para se mover e tal. Fiquei um mês e pouco parada, como eu disse, né? Deus segura. Quando a gente tá num ritmo assim meio, sabe? Deus dá um para-te quieto, como se diz, né? E Deus usa as ferramentas, né? Porque quebrar um fêmur, ainda bem que não foi aqui na bacia, né? Podia ser pior, né? Daí melhorei e tal, tive que voltar para minha mãe, tive que voltar para o apartamento. Notei que o ambiente aqui no apartamento não estava legal, eu morando sozinho. E estou até hoje cuidando da minha mãe, uma benção, né? Já judiei ela, já agi, às vezes irado, mas hoje eu estou com um carinho, né? Minha mãezinha viva aqui comigo, cuidando, né? Então é isso, pessoal, né? Deus às vezes tem que dar uma freada assim, né? E às vezes demora um mês, 2 meses, 5 meses, um ano, às vezes para a pessoa se recuperar, né? Tem mais coisas que eu posso falar, mas não tem por que falar. Acidente de carro, por exemplo, que eu me envolvi, né? Por um descuido. Olha, eu só prestei atenção numa pessoa, né? Quando eu fui fazer a curva, assim, prestei atenção, eu vi a pessoa, deu uma olhada e não vi o carro que vinha. Eu tive que pagar um carro. O carro ficou imprestável, o carro bateu em mim, mas eu estava errado, porque eu cortei a frente dele. Né? Deu uma despesa enorme. O carro que eu estou usando agora, que meu irmão usa, ficou meio cuenco. Assim, a gente nota que, né, a simetria dele, né, ele não é um carro assim, um carro batido. Mas estamos usando uma benção, né? Agora, como é que nós vamos confiar em promessa de homem, né? Firmes na promessa do meu Salvador. A coisa mais importante que nós temos é as promessas de Cristo, as promessas de Deus, né? Porque cada atitude que nós tomamos
ela vai se refletir no futuro. Vai se refletir no futuro. Se no futuro tu quiser ter vitória, tu quiser ser respeitada ou respeitado, se no futuro tu quiser cruzar por lugares onde outros não puderam, não tiveram força, não tiveram capacidade, começa a plantar desde agora. Né? Eu sei que, pela misericórdia de Deus, eu passei por lugares bem difíceis. Né? Mas não é só porque eu estava na igreja orando, não. Eu tinha alguma coisa, algum atributo especial que Deus me usou, né? Porque tudo na vida é um processo de a gente vai agregando. Tu chega lá com 30 anos, o que tu é? Tu é tudo que tu plantou, né? Se tu foi uma pessoa desleal, se tu foi uma pessoa enganadora, se tu fez coisas e coisas, quando vê lá com uns 30 anos, tu vai estar mais limitado nas tuas decisões. Tu vai escolher uma pessoa, tu vai pensar, pá, mas essa pessoa aqui, eu acho que não vai dar certo. Porque isso, porque aquilo, né? Tu vai, de repente, querer trabalhar numa empresa, né? De repente, tu não vai ter segurança, não vai ter... É todo um monte de fatores que vão definir depois, né? Deus me chamou com 30 anos. O Espírito Santo me deixou sem saída. Eu sempre tentava achar uma saída. Não, eu quero ter minha vida, essa história de ser de Deus, de crente, de igreja. Eu me achava cristão, pronto. Batizado na igreja ortodoxa, tá tudo bom, tá normal. Mas Deus queria mais. E chegou um ponto assim que eu não estava mais suportando a carga. A carga estava pesada, eu não suportava mais. Chegou a hora que surgiu aquela ideia, não, uma pessoa me falou, vai ter um batismo na igreja, tu quer se batizar e tal. Eu pensei assim, mas do jeito que eu tô, pelo menos, né? Talvez seja uma alternativa, né? E tomei a decisão lá, botei meu nome lá, quando chegou o dia, me pegaram lá onde eu morava, né? Ali em Porto Alegre, na Santa Cecília. Daí eu fui lá pro tal batismo. Era uma piscina, uma casa, um dia meio frio, e eu com roupa normal, assim, daí alguém me emprestou lá uma bermuda, pronto, mergulhei nas águas lá, né? E aí as coisas começaram a mudar, né? O apartamento que eu tinha que desocupar, eu tinha um contrato para mais um ano, não sei quanto tempo, eles chegaram com uma proposta assim, nós queremos que tu desocupe o apartamento, que nós vamos ocupar ele, vamos botar um síndico, e nós pagamos para ti sair. Me deram um valor bom na época para eu desocupar o apartamento. E eu já tinha me batizado, não tinha mais nada o que fazer em Porto Alegre. A mão de Deus me ajudando. Aí quando veio a mudança, veio lá a transportadora, juntou minhas coisas. Eu não tinha muita pouca coisa. Eu tinha sofá, cama, um guarda-roupa lá que eu peguei lá, que estava desocupado, eu peguei para mim. Até isso Deus preparou. E meu aparelho de som, televisão. Naquela época não tinha internet, ainda não tinha. Essa de celular para tudo, não.
Tem uma apresentadora da RBS, ela trabalha, ela faz parceria com a... Ela é apresentadora à noite, do jornal da RBS. Naquela época que eu estava em Porto Alegre, ela era uma mocinha, linda. E ela trabalhava na televisão, na TV Cultura. E eu olhava ela e dizia, mas que jovem, bonita e tal. Agora ela está na RBS. Mas eu acompanhei anos atrás ela, né? E então, né? Queria largar do cigarro naquela época, fumava 2, 3 cigarros. E queria parar e não conseguia. Me batizei quando me sumiu o desejo de fumar. Aí voltei para Santa Rosa, fui parar lá em Porto Veracruz. Aí lá comecei a congregar numa igrejinha, uma das mais pobres do estado, vamos dizer. E lá naquela igrejinha fui aprendendo com os irmãozinhos, né, bem humildes. E depois apareceu um missionário, me convidou para ir para o campo missionário. Quando vê, eu naquela já não tinha mais movimento no Porto. Tá, foi. E aí, a mão de Deus, né? Então, coisa que eu nunca planejei, quando veio aconteceu na minha vida. Porque tem pessoas que se convertem e vão para a igreja toda semana, passam os anos e a referência deles é a igreja, aquela igreja que ele se converteu e a vida toda estão lá. Mas eu tive esse privilégio de dar uma circulada, né? Conhecer o Uruguai, depois o Paraguai, depois o seminário que eu fiz. Tudo sem planejar, quando vê, né? E as lutas que eu passei, né? Então, mas o importante, né, pessoal, é preservar. Às vezes a mãe tem uma bênção, o pai tem uma bênção e quer passar para a filha, para o filho, mas quando vê o filho não dá valor. O filho despreza o pai, despreza a mãe, e quando vê o filho se faz tal coisa e faz isso, faz aquilo, quando vê ele quebra, ele rompe com aquele, sabe? Ele acaba tomando decisões contrárias, né? O pai pensava o futuro do filho assim, a mãe o futuro da filha, do filho também, mas quando vê o mundo, né, leva lá para o outro lado, e envolvimento aqui e ali, quando vê a pessoa deixa de receber uma bênção maravilhosa dos pais, né? Vê o exemplo do Jacó e Esaú, né? O Esaú desprezou, o que eu quero para a primogenitura? Isso não me interessa, né? E o irmão acabou seduzindo, faz um negócio, me vende a tua primogenitura. Jacó sabia do valor. E ele tudo bem, tranquilo. Mas depois ele se arrependeu. Até hoje, os muçulmanos, os árabes, grande parte descendentes de Esaú, né? Eles estão pagando um preço, porque a bênção recaiu sobre Jacó, né? Embora que as crianças eram gêmeas, mas mesmo assim, né? Nascer questão de... O meu irmão teve dois filhos que nasceram juntos praticamente. Mas um nasceu primeiro, o outro depois. Então, pessoal, né? O que Deus fez na minha vida, né? Porque, sabe, eu tinha todo motivo para me decepcionar e tomar uma decisão
me ajuntar com a guria, e vamos fazer, vamos, né? De repente ia ter até filhos, né? Mas eu sei que não iam ser como eu quero. Não ia ter a bênção que eu desejo que tenha, né? Eu casei uma vez lá no Uruguai, né? Eu estava fazendo missão e tinha uma menina lá, ela engravidou lá, né? Morava com os pais, né? Enfim. E aí eles acharam, não, vamos resolver o problema, né? Vamos matar dois coelhos com uma cacetada, né? Vamos resolver o problema da guria. E tu que tá sozinho aí. Aí me falaram assim, né? Que, tu tá sozinho. Né? Pega aí. Né? Porque para alguns, crente não namora. Não tem essa de namorar a tempo, tem que pegar e casar de uma vez. Tá, eu casei. Tu era meio ingênuo, meio bobo, né? Casei. Tudo certinho, festa. Meu pai foi, pagou o salão, pai. Mas eu fiz por conta. Desobedeci. O Senhor me deu um sonho que eu não dei crédito. Quando vê, foi um fracasso. Né? Então isso aí nós temos que vigiar. Né? Nem sei mais onde está essa jovem, já deve ser bem madura, talvez, que idade, nem sei. Mas o filho dela está grande, né? Mas é isso aí. Né? Era para desandar, desanimar, de repente voltar para casa. Fracassei, pô. Mas eu segui fazendo a obra. Quando vê, Deus abençoou, né? Surgiu um pregador aí que nós fazíamos um jornal evangélico e por fim veio a ideia de trazer um pregador famoso e por fim ele não pôde vir, que era o de Diabo, veio 2 missionários pregadores e fizemos uma campanha na Praça Internacional e Deus me abençoou que eu acabei hospedando os missionários. Então quer dizer que, sabe, o casamento fracassado não me destruiu, mas eu paguei o preço. Mas eu também me sinto ainda, né, digno de merecer uma esposa. Né? Porque, sei lá, errar, eu não enganei ela. Na verdade, nós dois fomos ingênuos todos. Ela sabia que não ia dar certo e eu meio naquela de, sabe? Então, às vezes, conselhos nós temos que vigiar, né? Às vezes tem conselho que não é bem melhor. Né? E dentro da igreja mesmo. Né? Mas glória a Deus, porque Deus me capacitou. Essa prova, essa luta, né? Esse sofrimento que eu passei, durou anos. Isso me deu mais maturidade, mais firmeza para entender o casamento. Né? Tu vai casar com uma pessoa que de repente não vai fazer a tua vontade. Tu vai ter que estar o tempo todo lá pedindo, sabe, conselho. O que vão fazer? O que tu acha? Né? A pessoa, o homem, quando ele não tem liberdade de decidir, é melhor não se envolver. Né? Dependendo da pessoa que vai estar do meu lado, eu vou poder ser autoridade e às vezes nem uma autoridade. Né? O que acontece hoje? O homem praticamente está perdendo autoridade na família, no lar. Ele tem que andar assim, sabe, se cuidando, porque a mulher, sabe,
Ela está ali, né, na espreita. O homem fez alguma coisa errada, ela tem direito de fazer algo pior, né? Se o homem está meio fraco dos pila, vamos dizer, perdeu o emprego, talvez não está, né, dando uma assistência legal na parte material, quando ela já está olhando para outro. Lamentavelmente, hoje as mulheres e os homens também, né? Hoje em dia a Bíblia foi deixada de lado, né? Eu vejo o exemplo da minha avó. A minha avó casou na igreja, ela era jovenzinha. O meu avô era mais velho. Eu não sei a diferença de idade, mas o meu avô devia ter uns quase 30 e ela era uns 15 e pouco. Mais ou menos isso, pelo que eu imagino, pela foto do casamento, né? Meu avô era madurão. Mas o que acontece? A minha avó teve 3 filhas e um filho. E a minha avó não teve outro homem. O meu avô saía, volta e meia, demorava para voltar. Quando voltava, trazia alguma coisa e tal. E assim ela teve um filho, depois veio outro. E hoje, né, as minhas tias já partiram. Mas o temor que havia, as minhas tias elas foram educadas para servir um homem só. A minha mãe também. O meu tio também, ele está vivo. Né? Então, essa herança, esse dom, essa graça, essa bênção da minha avó, ela passou para os filhos. Ela era fiel, ela era temente a Deus, ela cuidou dos filhos, fazendo costura, fazendo trabalhinho aqui e ali, ela era costureira, né? E o pessoal ajudava também, né? Porque sabia que eles eram modestos, não tinham renda, né? Então um ajudava, outro ajudava. E a minha avó criou os filhos. Tive a honra de conhecer minha avó. Às vezes eu ia lá passar as férias, chegava lá, ela era já velhinha, né? A comidinha dela, a massinha que ela fazia, a comidinha gostosa, tudo humildezinho. Ela fumava. Aí eu me lembro a cena, eu deitado assim, minha avó deitada numa cama, eu no outra, e eu via aquela brasinha do cigarro dela. Uma lembrança, sabe, uma coisa boa. E a minha mãe está viva hoje. Recebeu a bênção da minha avó, as minhas tias também. Né? Naquela época, divórcio não dá. Né? Mas é isso, pessoal. Né? E às vezes a filha diz assim, fala dos pais, são muito quadrados. Eles são muito quadrados, atrasados. Hoje em dia tudo mudou, tudo é moderno. Né? Mas de repente é ali que está a bênção. Né? Né? Glória a Deus. Deus, Ele vela pela sua palavra. Está escrito, vai se cumprir. É importante o pessoal ler Levítico e Deuteronômio, que são livros que falam de leis. Né? Moisés escreveu tudo, o Pentateuco, né? Que são 4 livros, 5 livros. Né? Enfim, então, esses livros iniciais da Bíblia têm muito conteúdo, tem muita bagagem. Né? E Deus, por que os judeus, eles, apesar de tudo, eu acho que eles estão sendo covardes lá com o povo lá, né? Matando. Tem criança passando fome.
Tem palestino lá que está desesperado. Agora saiu uma imagem ali, ele segurando a filhinha magrinha. De repente vai morrer de fome. A crueldade desse judeu, né? E aí depois ainda convidam, não, vem para cá, vamos fazer turismo religioso, vocês vão ver lá as igrejas, o Santo Sepulcro, e vai os crentes, tudo de Bíblia, feliz, eu vou para Israel. Um povo cruel, né? Agora, será que é todo judeu que é cruel? Não. É uma parte deles. Esses que acreditam lá no Messias que virá, que é o próprio anticristo, esses são os cruel. Chegam a cuspir nas freiras. Olha, se eu visse isso na minha frente, eu era capaz de dar uma bofetada nesses caras. Certo? Pode ser que eles iam com metralhador e me matavam também. Porque para eles nós somos gente de segunda classe, eles são os judeus, povo da promessa. O judeu verdadeiro é aquele que aceitou a Cristo, que está lá em Israel também. É um judeu misericordioso, é um judeu que ama, né? Mas esses ortodoxos aí é para o anticristo mesmo. Eles vão ver de cara. Eles vão ver, vão experimentar, né? A terra sem o Espírito Santo, eles vão experimentar. E os muçulmanos, nesse tempo, eles preferem perder a vida do que, né? Porque eles vão saber claramente que esse anticristo é mentira, é fajuto. Eles vão perder a vida e vão herdar a salvação. Os mistérios de Deus, entende? Os mistérios. Deus salva uma parte, depois salva outra, depois salva outra. Então os muçulmanos vão querer marca de besta na testa, na mão. Eles vão dizer, não queremos e interessa. Aí vão perder a vida. A Bíblia fala, né? Quem é que são esses, né? A visão de Apocalipse, né? João. Quem são essa multidão que está aí? Ah, são aqueles que branquearam o seu sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Pronto. Né? Glória a Deus. Jesus é real, pessoal. Se eu fosse falar quantas experiências eu já tive, sonhos, às vezes perguntas que eu fiz e Deus me mostrou, me respondeu. Né? Só que o dia da vinda de Cristo não sabemos. Deus dá assim dá uns toques, né? O jovem tem um sonho, a menina tem um sonho. Agora a menininha ali teve um sonho. Ela viu o lago de cristal, ela viu o trono, ela viu Jesus, que não podia ver bem o rosto porque brilhava. Ela viu animais, ela viu o muro, é o tamanho lá, né? A cidade santa. Ela viu as mesas, o banquete, ela mesma falando banquete, a menininha. Um pouco vocabulário dela, ela falou banquete. Que as mesas tudo pronta e tal. Né? Eu passei por uma experiência, eu já falei, vou repetir, eu estava lá em Porto Xavier, e as vozes começaram a me falar, e papapá, umas conversas, e não sei o quê, e eu pensei, agora vai o arrebatamento, e eu tentei impedir o arrebatamento, sabe? No mundo espiritual a gente entra numa dimensão diferente. E eu tentei, sabe, pensar uma pessoa aqui para segurar aqui, outra lá, né, uma autoridade para, né, tentar frear. Pensei para mais tempo, mais depois talvez. E não adiantou e eu senti como se houvesse acontecido o arrebatamento.
E a partir daquele momento, eu senti assim um ambiente triste, um ambiente assim, sabe, sem perspectiva, sem esperança. Entende, irmão? Uma situação que tu não tem esperança. É um ambiente assim, não é uma depressão, é uma angústia, não tem como explicar. É uma decepção, um isolamento, uma tristeza. Eu senti isso, como se Deus se apartou de mim, o Espírito Santo se apartou de mim. E aí eu não sabia o que fazer, eu entrei no apartamento e fiquei ali meio atônito. Demorou tempo. Até o meu pensamento eu vigiava para não pensar alguma coisa e de repente pecar. Eu pensava, sabe? E isso demorou tempo. Tipo, foi umas 5 da tarde. E lá pelas 7h30 estava escurecendo já. Era umas 7h30 da noite. Já era uma época de inverno, sabe? Já escureceu. Quando veio para um carro na frente do lado onde eu morava. E era meu irmão. E aí eu me surpreendi, eu pensei, mas como? O que ele está fazendo aqui? O que aconteceu? E o que ele... E ele parece que estava sentindo algo que eu senti. Ele disse, vamos sair, vamos pegar as tuas coisas, vamos embora. E aí eles pegaram eu comprei uma vez uma impressora, uma All-in-One. Ela fazia tudo na época. Eu achava que ia ser uma bênção, mas não era bênção, nada. O cartucho dela em pouco tempo gastou, era caro e não valia nem a pena imprimir, praticamente. Era cópia cara, né? Mas era alta tecnologia. Mas hoje eu uso para scanner, tá aí. E aí pegamos aquele scanner, impressora e tudo, e carregamos, e tinha um amigo do meu irmão que veio junto, estava no banco de trás, e o meu irmão dirigindo, eu sentei do lado, e eu pensava assim, como é que eles vão sair dessa cidade agora? Porque no mundo espiritual eu achava que tudo já não havia mais contato, tudo isolado, cidades, sabe? E eu torcendo que meu irmão achasse a saída da cidade, porque eu achava que nós ia ficar vagando, andando e sem parar e não ia sair nunca. E aí, por fim, isso era o impacto, né, da experiência. Passou anos, não foi meses, mais de 2, 3 anos, né? Talvez uns 2, 3 anos, até que Deus me deu uma experiência que dissipou aquele trauma que eu tive. Eu me senti amado por Deus, eu me senti, sabe? Porque eu me achava assim meio uma pessoa que, né, me questionava até minha salvação. Daí eu peguei e gravei, fiz um testemunho, gravei, botei digitei ali um texto, botei no Facebook. Mas aconteceu, pessoal. Depois desse arrebatamento, que a Bíblia fala que vai acontecer, aí sim, aí os russos e americanos podem se matar à vontade. E aí os coreanos quiserem jogar míssil, e a Alemanha, se tiver algum míssil escondido, e vai ser um Deus nos acuda. Bom, a Bíblia diz em Apocalipse que 2/3, não é isso? Ou 1/3 que é o que vai morrer. Pô, a pessoa pode pesquisar. Tem pessoas que são eruditos, né, na Bíblia. Vai morrer muita gente. Vai ser um caos. A Bíblia diz que se os tempos aí não forem abreviados, não ia escapar ninguém. O que está segurando a vinda de Jesus? A igreja ainda lutando, ganhando algumas almas, né, intercedendo, orando. Né? Isso é tipo um perfume agradável a Deus.
Mas e o resto? A pornografia. Nós podemos dizer, não, a pornografia é diabólica, é mal, mas mostra a realidade. Os dias de carnaval aqui no Brasil tem festas que as mulheres fazem sexo com vários ao mesmo tempo, né? Os absurdos. Eu peguei imagem lá na China, não, acho que no Japão, assim, um pavilhão cheio de gente pelada fazendo sexo, né? Tem gente, por exemplo, que guarda imagem, fica e faz aquelas bibliotecas de imagem e deixa lá um computador cheio de imagem, às vezes de cena disso, daquilo, às vezes de pedofilia e tudo. É pecado, não só pecado, isso aí é um crime. Mas eu vi, mas lógico que eu não vou ficar guardando, mas aqui, ó, a minha consciência sabe. Né? Pessoas fazendo sexo, mulheres e homens não casados, sem vínculo matrimonial, sem nada assim. E como é que Deus vê isso? Isso faz algum tempo, não sei se continua, né? Agora tu me diz uma coisa, me responde uma coisa. É intelectual? O problema é intelectual? É cultura? Não. O povo oriental lá, os chineses, não, acho que não foi na China. Acho que não foi na China. O sistema comunista eu acho que não ia tolerar isso. Foi no Ocidente mesmo, aí, o Japão. Que eu amo o Japão, tem muita gente querida, amada, que Deus está usando, que estão se convertendo, mas aconteceu. Né? Agora, eu não tenho aqui prova, né? Não guardei no meu computador, mas eu vi. Né? Escolas ensinando meninos, prostituindo meninas, cenas bizarras. Então é intelectual o problema? Não é. O povo é culturalmente evoluído, é moralmente decadente. Então pode ver que hoje em dia não é a cultura que vai nortear a nação culta, né? Não, o temor de Deus, a obediência, né? Às vezes lá na África é mais puro do que na Europa, do que nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece? Enquanto eu estou falando aqui de Deus, estou dando meu testemunho, talvez uma pessoa vai se fortalecer, né? Vai se amadurecer, vai crescer na fé. Tem outros transmitindo, né? Imundície. Né? Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer uma portinha. Primeiro, vamos dizer, a família, né? O filho resolve, não, vou trazer a mulher para dentro de casa. Aí ele traz a namorada dele, fazem sexo. A irmã do lado, no quarto do lado, escutando, observando, talvez espiando. Quando a irmã vai dizer, não, eu também vou trazer o meu namoradinho. Aí o pai vai dizer o quê? O que a mãe vai dizer? Não, tu não pode, não tem direito. Não, tem direito. Ele pode, ele fez, eu quero também. E aí quando vê a menina tá se corrompendo, quando vê o pai, né, acaba pegando a outra lá, que a amiguinha da filha. Aí quando vê a mãe começa também a se citar, achar que pode. E quando vê, é o inferno. A casa virou um antro. A casa virou
um local de putaria mesmo, vamos dizer a palavra, né? Virou um antro. Eu, em uma outra live, eu falei sobre motel, mas não com esse moralismo que muitos crentes dizem, motel, né? Que é do inferno, né? Não. O motel é um lugar reservado. De repente, em algum momento, tu precisa, tu não vai corromper, não vai trazer para dentro da tua casa uma prostituta, ou sei lá, né? Pega e aluga lá, pronto. Eu não estou falando, vai para o motel. Não, mas é uma alternativa, né? Um ambiente seguro, um ambiente limpo. Né? Agora, eu falei sobre a limpeza também, né? A gente vê locais assim, infestados, imundos. Né? Por exemplo, havia um comentário aí, a nossa imobiliária falando, né, que havia um prédio ali. O pessoal se queixava porque o pessoal fazia sexo e jogava camisinha pela janela. Imagina o prédio. Imagina a imoralidade, a imundície. E tem lugares assim. Meninas que se entregam, jovens bonitas, mas estão aí. Quando elas estão lindas, é uma maravilha. É cheio de homem correndo atrás, aí quando vê elas começam a perder a beleza, aquela graça, né? Já não tem mais aquela silhueta, né? E aí quando vê, já fica meio de lado, e quando vê elas estão aí correndo atrás, né? Chega um ponto que, né? Se joga na mão de qualquer um aí, né? Tudo porque não há temor, né? O lar é um ambiente sagrado, pessoal. A família, o testemunho que tu dá para tua irmã, para tua mãe, para o teu pai, né? Tem que ser um testemunho limpo, puro. Agora, por exemplo, se eu sou um cara imoral, eu vou chegar para minha irmã, vou corrigir, ela vai dizer, mas quem é tu para me mandar? Tu é um baita de um, né? Tu é um cara aí, né? Que nome ela pode dizer, né? Tu não tem direito nenhum de me ensinar, me mandar. A Bíblia fala, por exemplo, da nudez. A gente ter cuidado, por exemplo, a irmã está tomando banho, sabe? O ambiente ali, a pessoa vigiar. De repente pode aparecer lá uma cena lá que a pessoa está meia nua. Fecha a porta, faz favor. A pessoa tem que se manifestar. Eu não gosto disso. Pronto. Agora quando o cara vê, está se excitando lá, né? Observando a irmã, o irmão. É tudo um caldo, né? Entende? Aí vai para a igreja. O que o pastor pode fazer? Tem os momentos que o Espírito Santo usa o pastor, o obreiro, tudo. Mas às vezes o problema é ele se repete, é uma família. Aí quando vê, Deus tira da igreja mesmo. O Espírito Santo tira. Né? Testemunho de pastores também, né? Que não condizem com a Bíblia. Né? A gente não é bobo, né? A gente passa numa igreja, dá uma olhada, quando vê, tu observa tal coisa, mas tal coisa. Aí diz, não, esse lugar aqui não é para mim. Né?
Às vezes o pastor, acontece muito, às vezes o pastor sabe que aquela pessoa está em pecado, mas ela é próxima, ela é meio da família e tal. Ele sabe que ela tem uma vida paralela, mas ele não corrige. Aí quando vê a igreja não cresce, a igreja vai definhando, né? Né? O Espírito Santo é muito sensível, né? O Espírito Santo é muito sensível. Se tu cuida, se tu pede ajuda para ele, se tu te humilha, se tu mantém uma vida, sabe? Pelo menos, né? Dizer que a gente vai ser santo, a gente tem falhas. Mas a gente se arrepende, a gente se corrige, a gente faz aquela oração demorada, né? Lembra de tal coisa, pede perdão, alguma coisa que fez e tudo. Então aí o Espírito Santo está junto com nós. Agora, né? Passa no TikTok ali, né? Falando coisa e às vezes falando mal da igreja, né? Tem pessoas que eles adoram, né? Falar mal da igreja, falar mal dos pastores, né? Zombam, inclusive. Se acham, eles não precisam de pastor. Né? Mas a mensagem que eu queria tocar é inteligência artificial. E é mais ou menos o que eu falei já. Tu pode ser muito inteligente, mas moralmente tu é um lixo. Né? Não resolve nada. Essa história que o computador faz milagre, nós entramos numa nova era, né? A inteligência artificial vai dar conta. Não vai dar conta de nada. A Bíblia está escrita, está se cumprindo. Os robôs vão dar conta de quê? Né? O robô não entende o que é pecado. Não. Essa história de pecado, transgredir a palavra, o robô não entende. Né? A inteligência artificial não tem resposta. Né? Sobre Jesus, sobre uma pessoa da vida sem pecado, sem culpa, o computador não entende. Essa história de inteligência artificial é fria. Agora, nós sabemos. Tu entra no Google aí, tem os instrumentos de pesquisa, facilita. É ótimo. Tu entra ali num site Bíblia Online, por exemplo, pesquisa lá, escreve uma parte do versículo, aparece todo o versículo. É bom. Mas dizer que isso vai substituir o homem e não sei mais o quê, e sabe, querer minar a fé das pessoas, porque o diabo quer isso. Que dá? Vai dar importância para a Bíblia. A Bíblia é coisa ultrapassada. Hoje é inteligência artificial. Lá na Alemanha fizeram um culto, né, que o pastor era um computador de inteligência artificial. Entendeu? Aí vem cá, tu vai sentir a presença do Espírito Santo, vai derramar lágrimas. Entendeu? Não tem como. Né? Deus amado. Mas eu quero dizer para ti, né, não te desespere. Jesus é grande. Chega o momento que o fardo fica pesado, não adianta procurar terapeuta, não adianta procurar, né, sabe? Hoje surge um monte de gente aí, os holistas, né?
os macrobióticos que não comem carne, que acham que o vegetariano é mais lúcido, essas coisas. E infestação de espírito, tudo que é tipo. Qualquer coisa que tira Jesus como o centro, como o Todo-Poderoso, Salvador, é diabólico. Pode parecer bonito, pode ser agradável a gente escutar. Não, tu faz assim. Aí tu tem lá a terapia do barulho, lá do som. Tu dá uma batida lá num objeto metálico, lá dá uma sonoridade e não sei o quê. E tu esvaziamento. Que esvaziamento? Né? O diabo, vem cá, os demônios que caíram com o diabo são bilhões. Né? Os anjos caídos são acima, é muita a quantidade. E cada um se dedica numa área. Um se especializou lá, né, a fazer manifestação que não é de Cristo, não é de Deus. Tem pastor que prega e faz manifestação, mas eu creio que não é da parte de Deus. Eu creio. Né? O paletó de fogo. Aí o cara tira o paletó e joga o paletó e o cara cai. Isso aí é de Deus? Ué, o cara chega assim e sopra e as pessoas caem? Será que isso é Deus? Deus é aquilo que os Estados Unidos tinham e que se corromperam e começaram a observar o dinheiro, né? E o luxo e a vida, né? Regalada. Eu vi há pouco ali no Instagram um tal de um pregador. Ele orou para a pessoa, tirou um pedaço de câncer. Tirou um pedaço de câncer. Orou por outra pessoa, um outro pregador americano. Ela recuperou a visão. Teve outro lá que não tinha as pernas, as perninhas fracas nos ossos, não havia, sei lá. Ele orou, a criança começou a caminhar. E isso é manifestação de poder, isso é de Deus. Né? De repente o cara é um pregador. Eu vou dar só um exemplo, a malandragem, que as pessoas às vezes não percebem. Aí ele se acha grande, poderoso, que Deus usa, né? Aí ele chega na África, olha só a estratégia, a malandragem do diabo. Aí o diabo desafia ele, não, eu faço um desafio, quem vai flutuar mais tempo? Quem vai flutuar daqui até lá? Tá, o diabo usou o macumbeiro, né? O macumbeiro desafiou o pastor lá, o obreiro, o homem de Deus. E o homem de Deus aceita a proposta. Tá, então eu vou também. Só que, na verdade, o macumbeiro flutua e depois o diabo faz o pastor flutuar também. E o pastor achando que é da parte de Deus. Olha, a astúcia do diabo é tremenda, pessoal. Essa história de nós querer competir com as trevas, sabe? Não, tu tem esse poder, eu sou de Deus, eu tenho mais poder que tu. Esquece. Isso é um engodo, é uma brecha para o diabo depois rir da tua cara, né? E tem muita gente que entra assim, ingenuamente, querer desafiar o diabo. O diabo não se brinca. Jesus, ele foi comedido nas palavras com Satanás. O mínimo necessário. Não ficou dando papo, não, porque eu vou te destruir, né? eu vou te derrubar. Nada. Só a palavra ali, não? Né? Não tentará ser o teu Deus, né? Nem só de pão viverá o homem. Né? E qual é a outra? Nem só de pão viverá o homem. Não tentará ser o teu Deus.
Então, pessoal, né? É perigoso. A pessoa, de repente, Deus usa um tempo e a pessoa começa a achar que ele é grande coisa. Pela misericórdia nós estamos de pé. Eu posso dizer, afirmar, eu podia ter caído esses dias, mas Deus me segurou, mandou 2 pessoas aqui, 2 servas de Deus que vieram me visitar. Quando eu abri a porta, elas bateram na porta, que a minha campainha tá com problema. Né? Vamos na farmácia hoje, mano? Amanhã, dele. Aí, quando eu abri a tramela, né, a maçaneta da porta, e eu vi que eram as 2 irmãs, já me veio no pensamento, Deus mandou. Deus mandou, porque naquele dia eu estava com planos que não eram bons. E aí elas entraram e começaram a conversar, nós conversamos, e eu vi o amor de Deus por mim. Né? Então essa história de que a gente é forte e poderoso, quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, quando nós estamos na humildade, na obediência, né? Mas começa desde cedo, jovem. Leva a sério. A questão, por exemplo, da castidade. De repente tu quer ter um casamento legal, uma bênção, se preserva. Quando vê, surge uma pessoa honesta, decente, digna, e vai te cuidar a vida toda, vai ser um casal, o diabo não vai ter força, não vai ter poder para destruir. Agora, se a pessoa já traz, tropica aqui, cai ali, levanta e pai e tal, e transgride, porque até mesmo aquele que não é evangélico, ele tem consciência, ele sabe, Deus dá uma natureza espiritual para a pessoa ainda antes de se batizar. Né? O batismo é o top, quando a plenitude de Deus se revela e Deus começa a agir na vida da pessoa, a pessoa dá liberdade total para Deus, para o Espírito Santo, né? Mas antes disso, a pessoa tem uma natureza espiritual, né? E o diabo, como eu já falei, é o acusador. Né? O que nós estamos vendo hoje? Meninas se drogando, meninas se prostituindo. Tem aplicativo que aparece meninas literalmente, talvez de 7, 10 anos, já toda, sabe, querendo assim, explorar a sensualidade, né? Exibindo, né? Uma vergonha. Mas o que acontece às vezes? A família, o lar, ele não tem uma base, né? Não tem o pai, de repente, sabe, né? Vive de qualquer jeito, a mãe, e quando vê, o resultado é os filhos também. Né? O celular é um instrumento poderoso, mas nós temos que ser vigilantes. Né? Uma vez eu caí num golpe aí, caí. A pessoa se disse que era de tal lugar e forjou lá né? E por fim, eu vacilei, né? Dei uma certa liberdade e eu tive, né? Mas a experiência que eu adquiri, pessoas que mentem, existem pessoas que mentem descaradamente, pessoas que armam a astúcia do diabo usando pessoas. Mas eu vou dizer para vocês,
Essa pessoa que me deu o golpe, eu passei um tempo orando, eu coloquei ela nas mãos de Deus, eu coloquei tudo que aconteceu, né? A astúcia, a pessoa se passar por um homem de família era um tipo qualquer, né? Esse cara pagou um preço. Eu mandei depois um dossiê, né, uns prints, mandei para o lugar para onde né, possivelmente ele vivia. A vida dele ficou, né? Desmascarei esse cara. Porque eu acho assim, né, pessoal? A pessoa para ganhar dinheiro, mentir, isso é uma sabedoria diabólica. A pessoa que usa da mentira, de estratégia, de engano. Pelo amor de Deus, fuja disso. Sabe, a tua alma, sabe, ser aprisionada por Satanás. De repente, né? Os castigos também que Deus pode, né, trazer sobre a vida, sobre a família, inclusive. Deus o livre. Mas é isso, pessoal, né? Estamos vivendo nos tempos derradeiros, né? As nações estão se agrupando, né? O Ocidente, a Bíblia diz, a estátua de Daniel, né? A cabeça, aqui o peito de bronze talvez, e quando vê os pés, ferro e barro. É os últimos dias. Hoje em dia nós estamos vivendo um reino dividido. A OTAN quer ser dona, a OTAN quer mandar no mundo. Os russos lá e os países, né, no Oriente, lá muitos países, não estão nem aí. Não querem ser mandados pela OTAN, não querem se dobrar para a OTAN. Então agora tá essa, né, um ameaçando o outro e está morrendo gente. Está morrendo gente. Porque o reino dividido. E só vai terminar quando Jesus, né? A pedra, né, cortada não por mão de homem, que a Bíblia fala, né, vai ser jogada na estátua e a estátua vai cair. É isso aí. Então, pessoal, né, peço que tu leve a sério. Tem uma Bíblia do teu lado, volta e meia ler. Frequenta uma igreja. Não é todas as igrejas que são perfeitas, tem problemas aqui e ali. Talvez tu não vai se identificar com uma, vai na outra. Busca um pastor amoroso, que vai te cuidar, que vai te ensinar, que vai te acolher, né? Porque o inimigo, o diabo, o que ele faz? Ele deixa a pessoa assim, faz logo, toma uma decisão, né? Tu tá sem mulher? Pega aí. Descobre aí uns WhatsApp aí, liga e pronto, já resolveu. Né? Pega e descobre ali, pá, vai naquele barzinho ali, descobre fulano, pede pra ele, pá, quando vê, né? Tem. Hoje em dia tem pessoas que fazem sexo assim, liberadamente, né? De repente, para sentir prazer mesmo, né? A pessoa depende para sentir prazer, né? Não precisa me dar nada, vamos fazer sexo, né? Vamos se namorar, vamos explorar né? Mas depois vem, a Bíblia diz que no início parece gostoso, mas depois fica a boca cheia de areia, né? É o pecado. A pessoa já olha meio, já baixa a cabeça, e de repente a primeira mulher, aí vem outra, e quando vem outra, já com um namorado do lado, que vai querer
armar mais uma, e quando vê o cara tá envolvido lá numa. Tá? Eu lembro, né, o meu pai teve, nós tivemos muitas empregadas e muitas delas casaram. Eu e a minha mãe, um dia nós paramos, começamos a pensar, e mãe, quantas pessoas casaram na nossa casa e tudo? 8, a minha mãe, né, lembrou de 8, né? Às vezes o pai tinha um amigo, aconteceu um amigo ali, ele morava na Argentina, e daí o pai e a mãe, quando veio, prepararam, conhecer uma pessoa, uma amiga nossa, e eles se conheceram e casaram, né? Ele já partiu, o marido já partiu, mas os filhos estão aí, são uma bênção. Ela mora aqui pertinho de casa. Quantas pessoas que o pai ajudou, sabe, favoreceu para se conhecerem, casarem. Hoje não se vê mais isso. Eu tenho uma alegriazinha, um orgulhozinho pequeno, que quando eu estava no Paraguai, eu aluguei uma casa, lá uma casa bem humilde, né? De madeira e tal. E eu tinha um computador, e eu, para fazer alguma coisa, eu peguei e botei uma plaquinha na frente. Tinha uma cerca de madeira, assim, assim pintada, uma cerca bem rústica, né? E eu botei uma placa, pintei com uma tinta preta, assim, nem muito caprichado, só hacemos trabalho em computadora. E eu botei a placa ali na frente da casa que eu morava. Tá, tinha a luz, o banheiro, não tinha chuveiro, né? Não tinha descarga, bem improvisadão a casa, né? O banheiro. E depois, mais tarde, eu quis reformar e tudo, mas por fim, o plano de Deus não era que eu ficasse mais tempo lá. Mas apareceu uma senhora, ela tinha uma lojinha de material de construção, onde eu comprei cano e a curva e umas coisas que eu queria instalar a descarga no banheiro, né? E ela veio com a filha dela, assim a pretexto de fazer um trabalho comigo. Mas era uma menina linda, uma mocinha. Naquela época eu era mais novo também, né? Talvez uns 30, não sei bem que idade eu tinha. E aí, eu era mais jovem, mais bonito também, né? Enfim. E eu notei que ela trouxe a menina junto, porque ela queria talvez propiciar um encontro, né? Assim, tipo, não vou dizer assim, oferecer a filha, não. Uma mulher decente e digna, mas a filha, ela era uma paraguaia linda. Cabelo encaracoladinho, assim. Uma mocinha. E eu entendi que ela tinha interesse até de nos aproximar. De repente, se ficasse morando ali, mais tarde, quem sabe, namorar, casar, lógico. Lá no Paraguai, essa história de ficar, sabe, namoro sabe, e relação, não, isso lá é diferente. Então, mas como eu tinha muita coisa para fazer, o plano de Deus, eu não podia ficar mais tempo no Paraguai, minha família precisando de mim, tudo, e um monte de impedimento, porque, né? Mas eu encaro isso como uma bênção, né? Eu me senti prestigiado, eu me senti assim valorizado pelo fato dessa mãe ter vindo lá na minha casa, modesta e tudo, lá pediu um serviço, um trabalho. Coisa que aqui nesse Brasil não aconteceu ainda comigo. Eu tive uma jovem que eu quase casei, mas não era tempo. Não era tempo. Eu respeitei ela, tudo. É uma bênção. Volta e meia eu lembro dela, mas eu não sujei ela.
que é uma mulher, hoje já tem uma filha e tudo, né? Eu estava com o pensamento de casar com ela, mas eu senti que não era o momento. E não era mesmo, nem batizado eu era. Tudo que aconteceu depois, as experiências que eu tive, né? Eu me senti assim, não era o momento. Mas foi a experiência que eu tive no Paraguai. Uma mulher digna, uma família, né? Eu senti que ela, né, sentiu algo em mim, talvez, né, me valorizou. Mas o que a gente vê aí é bem diferente aqui nesse Brasil, né? Já foi o tempo, né, com minha mãe e meu pai, que favoreceram tantas mulheres a casar. Hoje em dia, dizem até, não, isso aí é perda de tempo. Tem pessoas que dizem assim, depois que eu casei que começou a dar problema. Então criou toda uma ideia assim, que hoje o casamento faz mal, inclusive. Melhor se juntar, se deu certo, tá bem, se não deu certo, se separa. Tem parentes meus que deveriam estar casadinhos, na fidelidade, obedecendo a palavra, estão aí juntados, sabe? Né? Lamentável, né, pessoal? E aí quando vem os problemas, e aí vão reclamar para quem? Né? Glória a Deus. No Uruguai, eu tenho amigos no Uruguai, né? Tem pessoas que eu vejo, que me seguem, que publicam, eu vejo coisas boas acontecendo no Uruguai. Mas lá é talvez pior que o Brasil. Lá casam e quando vê já se separam e o cara pega outra mulher, e quando vê pegar o outro, e quando vê o cara tem filho com 2, 3 mulheres. Deus me mostrou, eu morei lá, Deus me mostrou, né, espiritualmente falando. Eu passei por um lugar, sabe, perigoso. Graças a Deus não me corrompi. Podia ter caído, podia ter voltado assim. Aquele cara foi para lá e bababá, virar, sabe, chacota na boca do povo. O povo é assim, né? O que deu com fulano? Tava fazendo missão. Mas nem te conto, aconteceu isso. O cara foi pego assim. Atropelaram ele. E ainda eles aumentam mais um pouco, sabe? Olha esse obreiro, essa história de dizer eu vou fazer obra de Deus. É renúncia, pessoal. Eu não sou perfeito, não sou santo, mas eu acho que o que me deu firmeza nesses momentos é aquilo que eu aprendi da minha mãe e do meu pai, né? Na fibra do meu pai. Meu pai morreu, ele era presidente da igreja ortodoxa, fiel, honesto, correto, não ficava fazendo mutreta para ganhar dinheiro através da igreja, nunca. Tem gente que, sabe, se puder tirar uma lasca, usar da influência para, sabe, engambelar, mas o povo vê. Gente que passou muitas vidas, moças, rapazes, e eles não fizeram nenhum casamento digno na igreja, não. São uns cacarecos, né? Não ajudaram a edificar lares. Pelo contrário, corromperam. E depois
Será que Deus não está vendo? Tudo registrado, né? As minhas orações, muitas vezes eu lembro dessa mulher lá do Paraguai, da sua filha. Eu oro, lembro, porque me senti honrado, né? Mas é isso aí, pessoal, tá? Viagem Sem Medo entrou, né? Quem sabe outras pessoas vão me assistir. Vamos encerrar, né? E vamos estar despertos, né? Porque as virgens, o que aconteceu com as virgens? Dormiram, relaxaram. Para que azeite? Essa história do noivo vai demorar muito. Para que azeite? Né? Para que ir no culto? Para que orar? Tá bom assim, deixa quieto, né? Mas só que o noivo veio e o azeite não tinha. E aí? O azeite é a presença do Espírito Santo. É isso aí, simbolicamente é o Espírito Santo. A casa é revirada e perna para cima. Jesus está vindo, está vindo. Vai lá comprar, mas não tem mais tempo. Né? Valorize teu pastor, a tua igreja, porque de repente lá tem um azeitezinho. Você vai lá, vai receber uma porçãozinha de azeite. E aí tu vai trabalhar, tu vai orar, quando ele vai crescer. Né? Porque essa história de andar sempre vazio, né? A pessoa chega na igreja, estou cansado, estou mal, opa. Tá, tudo bem, pastor ora, obreiro ora. Passa uma semana, vem do mesmo problema, do mesmo jeito. E mais, quando vê, as pessoas desistem. Né? Até o Espírito Santo diz isso, talvez não é teu lugar aqui. Agora, quando a pessoa vai, se humilha e busca, aí Deus vai acrescentando. E Ele cuida, Ele vigia, Ele ora, né? E aí quando vê né, vamos dizer, o recipiente ali, né, o vaso, tá cheio de azeite. Né? Daí quando vê, tem uma pessoa na rua, vocês nunca perceberam que as pessoas procuram? Eu volta e meia, eu tô andando na rua, mas agora até eu tenho evitado de... Mas aí me pega, fulano, tem horas, não sei o quê, puxar para conversa, sabe? E às vezes a gente nota que a pessoa está vazia. Ele quer uma palavra, talvez... Aí quando a pessoa pede dinheiro para mim, eu digo, não, dinheiro eu não tenho, mas eu posso orar por ti, tu aceita? Não, aceito. E quando vê, eu oro, e o Espírito Santo ali, né, faz a obra. Enfim, né? Então é isso aí, né, pessoal? Né? Vamos encerrar, que o Espírito Santo ajude tua família, a tua vida, que te revele, te mostre, né? E siga firme, né? Firme nas promessas, né? Porque é promessa verdadeira, não é promessa de político, né? Enfim, promessa de homem, né? De artista, não, né? De intelectual. Às vezes tem promessa de intelectual, eu vou te ensinar, né? Enfim, vamos lá, tá? Fique na paz, que Deus te ajude e te abençoe, amém, em nome de Jesus.